Então vamos lá. Começando aqui, então nós vamos ver os conceitos hoje de circuitos elétricos e corrente elétrica. Tá, ok? Né? Lembrando que o elétron tem uma carga, né, de 1,602 vezes 10 a menos 19. Então, repare, é menos 19. Tá? Então, para dar um coulomb, você precisa de muitos elétrons. Muitos elétrons. Depois eu vou fazer essa pergunta para vocês. Né? Quantos elétrons precisa para dar um coulomb de carga? Tá? São muitos. Então, se você pegar uma carga de. Então, tá aqui, ó. Aqui um exemplozinho de circuito elétrico. Então, eu peguei uma lâmpada, tá? Conectei um fio nessa lâmpada, passei essa lâmpada por um interruptor, né, um botãozinho de liga e desliga, saí do interruptor e conectei de um lado da pilha, da bateria. Tá? E peguei o outro lado da lâmpada, conectei outro fio e liguei no positivo da bateria. Isso aqui é um circuito elétrico, um exemplo de circuito elétrico. A gente tem quantos componentes aqui? A gente tem a lâmpada, é um componente. Tá? A gente tem o interruptor, é outro componente. A gente tem a fonte de tensão, que é outro componente. E tem os condutores de interconexão. Tá? Então, Ô, o que é professor, importante. Oi, você consegue ler o chat ou não? não consigo. Por quê? É porque o Andrei perguntou se ele carregar o celular dele é um circuito. Sim, é um circuito elétrico. Né? É, o conjunto formado pelo celular, mais o carregador e a fonte é um circuito elétrico. E aí você pode minimizar isso. Se você pegar só o carregador, ele também internamente tem outro circuito elétrico. Mas de maneira mais simples, vamos considerar aqui o nosso aqui, ó. Se eu pegar uma lâmpada e conectar ela a uma fonte, a uma bateria, através de condutores, né? E aqui no caso, um dos condutores eu passei pelo interruptor para poder ligar e desligar a lâmpada. Isso aqui também é um circuito elétrico. Isso aqui é um circuito elétrico mais básico que existe. Tá? Uma carga elétrica de 1 coulomb passando pelo condutor em 1 segundo, você tem 1 ampere. Tá? Esse nome ampere é em homenagem ao físico, né, Marie Ampère, que estudou o comportamento aí dos circuitos elétricos e das cargas elétricas. Tá ok? Então essa é a definição de corrente elétrica. O movimento ordenado dos elétrons dentro do condutor é corrente elétrica. E 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Tá? Legal. Continuando. Então, se a gente pudesse pegar aqui, então aqui está representado o condutor, né? Um condutor. Se eu pudesse vir aqui e fazer um corte no condutor, tá? Um corte perpendicular ao condutor, né? Para poder ver a seção reta dele, tá? Para poder olhar de topo, assim, ó, e ver o condutor. Se através desse corte fictício, isso aqui é um corte fictício, tá? Estiver passando uma quantidade de 1 coulomb de elétrons por essa pequena área, tá? Essa área imaginária aqui que eu fiz no condutor, já passando 1 coulomb de elétrons por segundo, eu tenho 1 ampere. Bom, essa figura já mostra uma outra característica interessante da corrente elétrica, que é a seguinte. Bom, reparem que aqui ó, a setinha está indicando a corrente elétrica da esquerda para a direita. E se a gente for olhar os elétrons, eles estão caminhando da direita para a esquerda. Tá? Eu vou explicar isso já. É que assim, é, existem na verdade dois conceitos de corrente elétrica. O primeiro é desculpa, dois conceitos de movimento da corrente elétrica. O primeiro é chamado de sentido eletrônico, que é o sentido real. Né? Quem caminha dentro do condutor são os elétrons livres. Então, eles sempre caminham num sentido próprio deles. Mas, convencionalmente, definiu-se que o sentido da corrente elétrica é do terminal de maior potencial para o terminal de menor potencial. Então, se você pegar, por exemplo, uma bateria, a corrente elétrica foi convencionada, quer dizer, foi assim, vai ser lei.
Isso. A lei é que a corrente sempre circula do terminal positivo para o terminal negativo. Do positivo para o negativo. Tá? Então é sempre, no caso, seria sempre da esquerda para a direita. Tá? Da esquerda para a direita. Bom, só que o sentido real, na verdade, é da direita para a esquerda. Né? Por quê? Porque o que está acontecendo dentro do condutor são os elétrons que estão em movimento, não os prótons. Né? Então não teria razão da gente falar que seria da esquerda para a direita. Né? Mas, como a convenção vale mais, a lei vale mais, então, sempre que a gente for analisar um circuito elétrico, a gente sempre vai falar assim, bom, qual que é o sentido da corrente? É o sentido do terminal positivo para o terminal negativo. Sempre vai, esse vai ser o sentido convencional. Tá? Mas é importante salientar isso para vocês que se a gente for olhar de maneira eletrônica, de maneira interna, for conseguir se ampliar com um super microscópio, aí conseguisse chegar ao nível atômico, a gente ia enxergar que são os elétrons que estão caminhando, que seria o sentido contrário. Mas isso não vai mudar nada nas contas, né? Depois a gente vai ver aí. Bom, então olhando esse condutor que a gente mostrou no slide anterior, agora nós temos aí, eu vou pegar um pedacinho do condutor, né? Então nós temos aí os elétrons caminhando dentro do condutor, tá? Bom, para o elétron caminhar dentro do condutor, tem que ter alguma coisa externa que faça com que eles caminhem, tá? Eles não vão simplesmente caminhar por vontade própria. Os elétrons estão lá, eles estão presos atomicamente ao núcleo porque o núcleo tem carga elétrica positiva, o elétron tem carga elétrica negativa e cargas elétricas e sinais contrários se atraem. Então eles têm uma ligação elétrica entre eles e por isso que o elétron se mantém na eletrosfera do átomo. Tá? Legal. Agora, como que eu vou fazer com que os elétrons parem de ficar circulando o átomo do material e comece a caminhar ordenadamente? Tá? Comece a caminhar dentro do condutor. Para isso, eu preciso ter uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP, ou tensão elétrica. Então, esse é o nosso terceiro conceito, que nós vamos ver aí na próxima aula, que é o elétron vai caminhar dentro do condutor se houver uma diferença de potencial, se tiver uma tensão elétrica. Então, se eu pegar um fio por si só, um pedaço de fio, ele não vai ter movimento ordenado. Se ele não estiver ligado em nada, não vai ter movimento ordenado dos elétrons. Agora, se eu pegar esse condutor e ele fizer parte de um circuito elétrico, aí, né, onde tem uma fonte, uma carga, né, uma lâmpada, por exemplo, aí dentro do condutor vai ter movimento ordenado dos elétrons. Vai ter corrente elétrica. Então, para que tenha movimento, precisa ter uma diferença de potencial, uma DDP, ou uma tensão elétrica, que é um conceito que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Bom, quais são os tipos de corrente elétrica? A gente pode classificar as correntes elétricas, né, de duas formas. A gente tem corrente elétrica que é chamada de corrente contínua e corrente elétrica chamada de corrente alternada. Né? Então tem lá do inglês, né, direct current, né, que é o DC, tá? Ou corrente contínua, né, ou alternate current, né, AC, que é a corrente alternada. Tá? Então a gente tem corrente contínua e corrente alternada. Como que são as correntes contínuas? Se a gente tivesse um gráfico da corrente, então vocês lembram que corrente foi definida como sendo carga por tempo, né? Quanto de carga está passando no condutor numa certa unidade de tempo, uma certa diferença de tempo, tá? Então, se a gente fizer um gráfico aqui, ó, reparem que deixa eu pegar aqui a ponteira aqui. Se eu fizer um gráfico do tempo versus corrente, tá? Então, olha só, se eu tiver, acompanha aqui a linha vermelha aqui, ó. Se em todos os instantes desse gráfico a corrente tiver o mesmo valor, se tiver o mesmo valor em amperes aqui, ó, reparem que aqui está tudo igual, está contínuo, certinho, ó. Você tem corrente contínua, tá? Então isso é uma corrente contínua. Então a corrente contínua é sempre característica como sendo o quê? Como sendo o mesmo valor de corrente em todos os instantes, tá? Ou pelo menos dentro de dois tempos vamos supor que aqui é o tempo 0 e aqui é o tempo 1. Aqui no final é o tempo 1.
pelo menos entre o tempo 0 e o tempo 1, ela é contínua. Tá? Pode ser que depois, em outros instantes, ela vire outra coisa, mas dentro desses dois instantes ela está contínua. Tá? Isso é corrente contínua. Bom, a gente tem outros tipos de corrente. Por exemplo, a corrente alternada. Reparem que essa que está em verde aqui, ó, é a corrente alternada. Por que ela é chamada de corrente alternada? Porque, reparem que aqui, ó, ela começa aqui no tempo igual a zero com o valor zero de corrente, I igual a zero. E aí ela vai aumentando, até chegar num máximo, depois começa a diminuir, passa por zero de novo e inverte o sinal. Tá? Aí a corrente passou a ser negativa. Está do lado de baixo do gráfico, ó, negativa. Tá? Aí ela vai ter um máximo negativo e volta para o zero de novo e assim vai. Isso aqui é uma corrente alternada. A corrente contínua, normalmente a gente encontra nas pilhas, nas baterias de automóvel, né, nesse tipo de fonte. A corrente alternada, normalmente a gente encontra nos geradores elétricos, né, por exemplo, na tomada de casa, né, na tomada da escola. Normalmente a gente tem corrente, aqueles fios que passam no poste. Isso aí é tudo corrente alternada. Tá? E a corrente contínua normalmente tem nas baterias, nas pilhas, né, nessas fontes menores. Tá? Então, a fonte ela pode ser uma fonte de corrente alternada ou fonte de corrente contínua. Tá? Bom, existem umas outras aqui. Ó. Reparem que essa de cima que está em azul aqui, ó, é uma corrente elétrica, só que ela é pulsante. Por quê? Ela não é alternada porque ela não vai passando por lá, não alterna entre positivo e negativo, ela está só positiva. Mas ela também não é contínua porque ela varia no tempo. Então, ela é uma corrente pulsante. Tá? Então, é um tipo particular de corrente alternada. Tá? E depois a gente tem umas que são totalmente aleatórias, né? Que são os ruídos aí, né? Que são variáveis, né? Ela não é nem contínua nem alternada, ora ela fica contínua, ora alternada, ora ela é pulsante, que são as variáveis. Então, para a gente entender bem, normalmente a gente separa em dois tipos, em corrente alternada ou corrente contínua, certo?